Hello guys, how are you? Hope you're doing great. I'm teacher Kaique. Hello, pessoal, tudo bem? Eu sou o Teacher Cláudio e nós vamos acompanhar vocês por algumas semanas, especificamente 4 aulas que nós vamos trabalhar sobre vários assuntos relacionados à tecnologia e mais alguns aspectos gramaticais. Teacher Kaique, o que é o tema da aula de hoje? Bom, pessoal, como o teacher Cláudio já falou, o tema da nossa aula, o tema geral vai ser tecnologia, mas nós vamos falar especificamente de internet, de algumas conversas que nós temos na internet, sobre internetês, cyberslang. Então, fiquem aqui com a gente que vai ser muito legal. Se vocês já se perguntaram em algum momento, será que existe no inglês gírias e expressões específicas para a internet, igual existe no português, tipo TBM para também, FLW para falou. Isso tudo a gente vai descobrir agora na aula de hoje e a resposta já adianto para vocês que é sim, e elas são tão legais e tão divertidas quanto existem no português. Então, para a gente já começar nesse clima de entender mais sobre como funciona a linguagem da internet no inglês, a gente trouxe uma tirinha e a gente vai fazer alguns exercícios de verdadeiro ou falso. A tirinha é muito simples, eu peço agora para que vocês pausem a aula, eu vou fazer a tradução, a gente vai fazer a leitura, mas eu já quero que vocês se adiantem para aqui. Prestem bastante atenção nos termos que parecem inglês, que parecem muito com o português, porque vai ser estudo das nossas próximas aulas, mas eu já quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem as similaridades. Então, primeiro eu vou fazer a leitura, depois a gente lê o exercício, tudo bem? Então a tirinha fala assim: I'm a digital native, which means I was born in the age of technology. So it comes natural to me. My parents are digital immigrants, which means they can learn technology, but they have to work at it. And my grandparents are digital retards, which means they barely know how to use a toaster. Então a tradução mais ou menos assim. Eu sou um nativo digital, então já temos uma palavra que é bem parecida com o português. O que Duas, significa né? que eu nasci na era da technology, então é natural para mim. Os meus pais são imigrantes digitais, o que significa que eles podem aprender essa technology, mas eles precisam trabalhar em cima disso. E os meus avós, coitados, eles são atrasados digitais, o que significa que eles mal sabem usar uma torradeira. Então, tem uma piada com as gerações. Então, o Um exercício pouquinho é assim. maldoso, né? Isso, com o idoso e com os pais. Tá vendo que é uma criança na tirinha? Então. Read the comic strip and mark T for true alternatives and F for the false ones. Então, basicamente, um exercício para vocês lerem cada uma dessas sentenças embaixo e marcar o T para true, né, verdadeiro, e F para false. Então, perceba que false é também uma palavra que é bastante parecida com o português, né? Então, agora pausem a aula, a gente vai dar um tempo para vocês responderem e quando vocês terminarem, voltem aqui para a gente fazer correção. Bom, pessoal, vamos corrigir, vocês já estão vendo a resposta, mas vamos discutir um pouquinho em cima das alternativas. Vamos lá. The child considers himself a digital native because he learned about technology from his parents and grandparents. Então, o que está falando aqui? A criança, ela se considera um digital native porque a tecnologia que ela conhece, ela aprendeu com os pais e com os avós? Não, né? Inclusive, ela deixa bem diferenciado ela dos pais e dos avós, né? Cada um tem um grau de familiaridade com a technology, desculpa, diferente. Então, é false. A segunda, parents have difficulty with technologies, but they can learn with a little effort. Então, é true. Exatamente isso que está falando aqui no segundo quadradinho, né? Os pais, eles têm dificuldades com a tecnologia, mas eles podem aprender se eles se esforçarem um pouquinho mais. Vamos para a seguinte. Grandparents are good with technology because they know how to use a toaster. Não, né, pessoal? Ele ainda está fazendo uma brincadeira, que os avós, né, não sabem nem usar uma torradeira. Então, é false. E a última, the main idea of the comic is that technology can be more difficult for people who don't have much contact with it. Exatamente, é true, verdadeira. Então, quanto menos contato você tem com a technology,
mais difícil é para você conseguir se adaptar e a entender tudo que abrange a technology, né? Então é true. Aqui, pessoal, nós vamos abordar um pouquinho mais profundamente essa tirinha, né? Então, Teacher Cláudio, o que, que você acha que o menininho ali, a child, ele quis dizer com I'm a digital native? Uhum. Antes eu quero ressaltar que kid e child, eles têm o mesmo significado, tá? Ambos significam criança, Exatamente, menino no caso. exatamente. Eu acho, teacher Kaique, que digital native, ele está se referindo ao fato de que, ultimamente, todo mundo que nasce, assim, as novas gerações já nascem, assim, com celular, com um tablet e um computador na mão. Então, ele meio que está dizendo que ele já nasceu, assim, com esse jeitinho para tecnologia, já nasceu sabendo mexer em tudo. Exatamente. Principalmente o pessoal aí que nasceu, né, depois dos anos 2000, eu acho que já nasceu assim com, igual você falou, um celular, um tablet, desde pequenininho, né? E você, Teacher Claudio, você se considera um digital native? Eu me considero. Eu acho que eu já nasci numa geração que eu nasci em 98, eu nasci numa geração que já tem uma afinidade com a tecnologia. Eu sei mexer nas coisas assim por intuição. Sim. Não necessariamente preciso ler nada ou tenho dificuldade. Não sou o, o pai ou a mãe que fica assim, ó, com o celular assim, na tela, mexendo no touchscreen, sabe? Não, não fico assim. E você se considera um digital native? Teacher Cláudia, eu discordo um pouquinho de você, porque é o seguinte, eu concordo que nós, que nascemos ali nos anos 90, já temos uma certa familiaridade com a tecnologia nos dias atuais, é algo bastante intuitivo, mas, por exemplo, eu demorei um pouco para ter contato com a tecnologia, fui ter contato com aparelhos tecnológicos e com internet depois dos 10 anos. Então, eu não me considero um digital native porque eu não nasci já igual as crianças de hoje em dia nascem, com celular, com tablet, com computador. Então, demorou um pouquinho para eu conseguir me familiarizar com a tecnologia, né? E, E o, essa e os seguinte, imigrantes? E os imigrantes digitais, né? Digital immigrants. O que que você acha sobre isso? Você acha que certo, os pais também são imigrantes digitais? O que que seria imigrante digital? eu acho, imigrante é uma pessoa, vamos olhar pelo sentido da palavra, né? Imigrante é uma pessoa que é de um lugar e ela vai para outro e, de certa forma, ela demora um pouquinho para se adaptar com as coisas, com a cultura, com os costumes ali daquele lugar. Mas falando no sentido mais figurado da coisa, que é o que é o significado da tirinha aqui, né? Eu concordo, porque, pelo menos os meus pais, eles têm bastante dificuldade para aprender coisas simples e que, pelo menos para mim, parecem coisas muito simples, né? Sim. E esse atrasados digitais? A minha avó, pelo menos, ela é totalmente atrasada digital. Ela não sabe nem Os mexer no meus WhatsApp. avós, os meus avós paternos, eles são um pouquinho mais para frente, digamos assim. Ela manda mensagem, manda áudio, faz web chamada, mas o Já meu é mais avô caminha. materno, ele nem tem celular porque não, porque não tem como, não tem como. E vocês, guys? Então, a gente quer que vocês também, se possível, né, por mais que seja uma aula gravada, discutam essas questões com os colegas de vocês no grupo do WhatsApp, certo? Se vocês Pergunte para os quiserem também mandar próprios para a gente qual que é a opinião de vocês. Perguntem para os próprios pais e avós de vocês. Eu sei que tem muita gente que já tem avô e avó que é super para frente, assim. Então pergunta assim, vocês consideram um digital retard? Então a pergunta que fica é, are your grandparents digital retards too? Igual da criança na tirinha. Então, pessoal, vocês já ouviram falar de internet? Sabem o que que significa? Eu acho que sim, porque é algo, pelo menos, né, que está muito presente no nosso dia a dia, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Então, vamos lá. O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual em mensagens, redes sociais, blogs e outros. Como foi se tornando uma prática na vida de todos, as pessoas que utilizam esses serviços passaram a abreviar as palavras de forma que elas se tornaram uma configuração padronizada.
É uma prática comum entre adolescentes que, acostumados à rapidez do mundo dos instantâneos, usam essa linguagem como meio de agilizar e dinamizar as conversas. Eu creio que não é só no meio dos adolescentes, tá? Eu acho que nos jovens, em geral, é muito comum. Aqui está um exemplo, alguns exemplos, que foram retirados do Twitter. Ó, eu depois desse final de semana não tenho dinheiro para nada. Eu depois de 10 MNTS, que é minutos. Aí aqui nós temos, eu vou comprar essa lingerie, né? Tá barato. Esse ovo que é de eu Eu vou também. particularmente adoro esse Ovo, vou fazer, ovo, vou eu vou fazer. fazer alguma coisa. Exatamente. Aqui no seguinte, ela vai servir coreografia de novo. MDS, essa eu uso bastante. Meu Deus, né? Esse MDS é a abreviação para meu Deus. Seguindo, nós temos a web diva Tula Luana, maravilhosa. Por que o Fiuk não dá um beijo na Thaís? Aí os bebezeiros de plantão. Meu Deus, que casal frouxo, velho. Então, nós temos novamente o MDS abreviando meu Deus. E seguindo, O que venha também. ser do fã-clube, exato, o que também, obrigado, Teacher Cláudio. E o O que também. PQ, Venha ser do fã-clube você também. VC substituindo você e TBM substituindo também. Aqui nós temos a imagem da MC Vasculho. Vamos para o próximo. tá. Lembra que a gente perguntou no começo da aula se vocês já se perguntaram se existe alguma correspondência entre as gírias do português e o jeito que os jovens falam quando eles estão falando inglês? Então, eu já tinha dito que sim, mas agora a gente vai saber mais aprofundadamente como. Então, do you know what cyberslang means? Então, você sabe o que significa cyberslang? Esse memezinho da Chloe, eu acho que é o nome dela, é clássico, né? Isso. Igual da Nazaré Confusa. É a Nazaré Confusa versão kid e americana. Tá, então temos o texto em inglês. Eu vou. Tentem fazer o mesmo exercício de pensar nas palavras que são mais transparentes, assim, tipo internet, informal, information, tá? Alguma coisa nesse sentido. NetSpeak, or cyberslang, the internet slang known as internetês in Portuguese, is the kind of linguistic variety people use on the internet for the sake of brevity and objectivity when sharing information and communicating with one another. That kind of language may be suitable for informal situations on the internet, but is not considered appropriate use of language in formal situations. Então, o que o texto está querendo dizer, mais ou menos? Que o NetSpeak, ou o cyberslang, é o correspondente do internetês, assim, é uma coisa parecida com o internetês no português, que é uma variedade linguística, ou seja, essa diversidade no uso das palavras que a gente faz quando a gente está conversando com um amigo na internet, por exemplo, que as pessoas usam para abreviar e para deixar a linguagem mais objetiva e mais rápida, tipo, usa distintos 150 caracteres do Twitter. Quando eles estão compartilhando informação e se comunicando, o texto fala que esse tipo de linguagem é suitable, ela é adequada para informal situations, então ela tem uma transparência do que significa na internet, mas não é considerada appropriate de linguagem in formal situations. Então, é ok para informal, mas não é ok para formal. Hoje, alguns ambientes de trabalho eles já tendem a aceitar mais essa linguagem internetês, cyberslang, mas não é muito comum. Vamos a alguns exemplos, Teacher Kaique? So you got arrested? Just say YOLO, the cops will understand. Então é um meme da Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão original, né, sem o Johnny Depp. O meme é, você foi preso? Então só fala YOLO, que é uma slang para You Only Live Once, que só se vive uma vez. TGIF, que é um clássico, né, ficou conhecido com a música da Katy Perry, para quem é dessa época, e também é super difundido no Twitter. To Sim. before gotta run. Então, ó, TGIF, o B4, né? Before. Not sure if typo or lousy internet slang. É um meme que critica um pouco esse cyberslang, essa internet. Então, não sei se a pessoa é do Futurama, inclusive, é um desenho muito legal. Não sei se é um erro de digitação ou se é só uma internet, uma slang, gente. Lembrando que é gíria, tá? Significa gíria. Então, cyberslang e internet slang significa a mesma coisa, gíria de internet ou internetês.
ou se é só uma gíria mal feita. Daí o último é slang is just a slang for shortened language. Então, ele tá falando que gírias, a palavra gíria é só uma gíria para linguagem encurtada. Então, tá fazendo, tipo, explicando o termo com outro termo. A própria palavra slang é um slang. A própria gíria já é uma gíria. É isso que ele está querendo dizer. Temos mais exemplos, ó, se vocês conhecem as pessoas. Ariana Grande, Dua Lipa, Kesha, Lauren eu não sei falar o sobrenome dela. Horeg, a Lauren Horeg. Obrigado, teacher Kaique. Aqui tem, ó, o for you, abreviado, o you de novo, o da Dua Lipa, be happy, que é o verbo to be, né, ser. OMG, que é o clássico também, oh my god. Esse looks, L-E-W-K-S-S, significa looks, né, de roupas. Então ela tá falando para as pessoas irem ver as roupas que elas fizeram, que ela fez para tipo um ensaio fotográfico. E o LMAO, o LOL, né, que é o LOL, que não é o jogo, mas é o outro tipo de slang. Esse AWOL, que também significa o absence without living, que é tipo ficar, é o famoso dar o vácuo, né? O dar o ghosting e sumir assim sem dar saiu definir. Então, tá vendo que é presente até na vida dos artistas, né? Mas é por causa do lugar, né? Do Twitter, não necessariamente pela pessoa ser famosa ou não. Então, pessoal, agora nós vamos apresentar esses cyberslangs para vocês. Peço para vocês pausarem o vídeo e copiarem todos no caderno, tá? E daí, assim que vocês copiarem, voltem aqui que nós vamos passar uma outra atividade para vocês, tá bom? Então, pausem o vídeo. Bom, pessoal, nós disponibilizamos para vocês, após vocês terem copiado as atividades no caderno, o link com o vídeo no YouTube do Gavin. Teacher Cláudio, você pode falar para a gente quem que é o Gavin? Claro. O Gavin, ele é um estadunidense que ele gosta muito do Brasil, ele gosta muito de português. Ele tem um canal que chama Small Advantages, que é vantagenzinhas, como ele gosta de dizer. Ele, como nativo, ele dá várias dicas de expressões idiomáticas, de como aprender vocabulário. Ele conta da vida dele, como é a vida nos Estados Unidos, quais são as impressões dele sobre o Brasil. Então, é um canal muito didático, muito bacana para quem está começando a aprender ou para quem quer aprofundar o conhecimento, saber mais como é o inglês que eles falam lá de fato no país, não só o inglês. Lembrando que ele é um estadunidense, mas ele fala português nos vídeos dele. Sim. Alguns ele fala inglês, mas exatamente para vocês trabalharem o listening, a audição de vocês com a língua inglesa, tá? E é uma boa dica para vocês estudarem inglês na quarentena, né? A gente está aí com um pouquinho de dificuldade para complementar os estudos. Exatamente. Tem outros canais também. Eu conheço o Tim Explica, que é outro americano também, outro estadunidense que ele é apaixonado pelo Brasil, o Tim. Ele não é um canal tão didático quanto do Gavin, mas é bom. Tem o Teach Yourself, que é muito bom também. Todas as aulas a gente vai deixar pelo menos uma dica de canal para vocês conseguirem ter acesso à língua inglesa durante a quarentena, tá bom? Então, pessoal, vocês vão lá, pausem o vídeo aqui, assistam o vídeo do Gavin. Após assistir, volta nas atividades que vocês copiaram no caderno e tentem fazer as que vocês sabem. As que vocês não sabem, podem pesquisar à vontade e depois a gente volta aqui para fazer a correção, tá bom? Exato. Então, after watching the video, try to give a meaning for each cyberslang from the previous slide. Remember to write in pencil for later correction. Então, foi o que o teacher Kaique disse. Depois de assistir o vídeo, tente dar o significado para cada uma das slangs. Tenta pensar no português. Não necessariamente tem correspondência com o português, mas tenta pensar no português. E lembra de escrever a lápis para depois a gente fazer a correção. Então, pausem o vídeo agora, pausem a aula, assistam o vídeo, depois voltem e tentem fazer o exercício no caderno. Bom, pessoal, creio que vocês já assistiram o vídeo do Gavin, espero que vocês tenham gostado. Ele tem vários vídeos legais, como vocês puderam ver. Vamos corrigir a atividade, então? That's correct. Ok, então vamos lá. Do you know what these cyberslangs mean? Vamos ver o primeiro. You are. Nós temos as duas letras, né? Que significa
you are, ou your, que também tem o mesmo som, assim, quando é abreviado. Pode ser tanto você é quanto o seu. Percebam que as cyberslangs do inglês, algumas delas, têm mais relação com o som do que com a abreviação em si. Por exemplo, to tem a mesma pronúncia de tanto a preposição to, né, para, quanto a expressão to, de também. Então, eles têm a mesma, eles têm a mesma Mesmo som. pronúncia, eles têm o mesmo som, mas eles significam coisas diferentes. Então, percebam que existe mais, no português geralmente é mais abreviação, né? A palavra fica encurtada. Ela perde algumas letras. No inglês tem mais associação com a própria pronúncia da palavra do que necessariamente com a forma que ela é escrita, exceto alguns exemplos, que daí são siglas mesmo, são expressões. Então vamos lá, o too late, que é uma abreviação para too late, né? Exatamente o que o teacher Cláudio falou. No inglês, eles são mais focados no som e palavras, letras e números que abreviam esse som, né? Então, too late. Too late, que significa? Muito tarde, tarde demais, né? Oh, it's Logo em too late seguida, now. É tarde demais agora. Sabe quando alguém pede alguma coisa para você, você pede alguma coisa para a pessoa e a pessoa não quer fazer, e depois a pessoa quer fazer, e você fala assim, I'm sorry, but it's too late now. Tá, desculpa, mas é muito tarde demais agora. Tipo, perdeu. essa daqui eu acho que é bem facinha, né? Tonight, que é hoje, ou hoje à noite, né? Mas tem esse sentido. Teacher For Cláudio, a you seguinte. too. 4, 2, for, número 4. Perceba que tem bastante número, né? O 8, o 2, o 4, são sempre bastante presentes, né? Nessas abreviações. Tanto no for you too, que é para você também, quanto for you, para você. Quanto só o U sozinho, que significa you. O 4 sozinho eu não considero uma cyberslang, é difícil, porque pode confundir com o número 4. Seguinte, nós temos before, a letra B e o número for. Juntando fica before, né? Que é antes, em inglês. Esse BTW, né? BTW, by the way, que significa a propósito. Quando você quer acrescentar alguma coisa, está falando de alguma coisa, então, a propósito, eu também fiz isso. Então, by the way, não. Esse by the way tem muito em música em inglês. Vocês podem prestar atenção que Sim, muitas é uma, músicas é uma coisa muito jovem, é só jovem, a maioria que que, fala, by the que way. utilizam. É tipo, que é muito comum da gente falar. Tipo Exato. assim, o by the way é tipo isso. Usei o tipo. Em seguida, nós temos esse LOL ou LOL, que é o Laughing Out Loud. Por exemplo, quando alguém fala uma coisa muito engraçada ou aconteceu alguma coisa muito engraçada, você não está se aguentando, você manda LOL, LOL, você está rindo Para muito. você que achava que era o jogo, né, League of Legends, não é. Não é o Eles LOL, não, gente. eles não falam LOL, eles falam LOL. LOL, Laughing out exato. loud. E em seguida, nós temos o LMAO, que é Laughing My Ass Out. Esse daqui já é um pouquinho mais assim. É rindo bastante, é um Por intensivo. exemplo, é mais do que laughing out loud. Por exemplo, você tá rindo muito, 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 você não tá se aguentando, você tá fazendo xixi nas calças de tanto rir, então é o laughing my ass out. Tem aquela expressão no português que todo mundo sabe qual é, mas a gente não pode falar. Então, é aquela É essa daí mesmo, vocês estão essa daí pensando. mesmo. OMG, OMG, que é o Oh My God, que é meu Deus. o próximo, que é o Thanks God It's Friday, que é o TGIF, que, por exemplo, seria o relativo ao nosso sextou aqui do Exato. Brasil. E por último, Combinamos que o nosso é melhor, né? Sextou, olha, virou um sextou. verbo. E eles têm uma expressão inteira, né? TGIF. E o TBT, o famoso hashtag TBT, que se você usa o Instagram e gosta de postar TBT na quinta-feira,
ou fora da quinta-feira, né? Saiba que TBT significa Throwback Thursday. Então é uma quinta-feira em que você lança uma foto antiga no feed, sabe? Gostei daquela foto, eu quero relembrar uma foto que eu postei, ou de um story, é o TBT, sabe? O Uma brasileiro adaptou o dica, TBT que não é mais na quinta-feira, o TBT todo dia é dia de TBT, mas o original é exato. só na quinta-feira. Mas uma dica, se você for postar a foto na segunda, não coloca TBT. Coloca TB que fica mais legal, porque daí mostra que você sabe que TBT é Throwback Thursday. Então você postou na quinta, você usa o TBT. Tá? Então, guys, a nossa aula foi isso para essa semana. Foi uma aula bem introdutória, mas relembrando então o que a gente aprendeu. A gente viu a tirinha sobre internetês, sobre como as diferentes gerações lidam com a internet e com o jeito de mexer nela. A gente aprendeu sobre o internetês, né? O nome da Nazaré é confusa, sobre o que ela significa e qual é o correspondente dela na língua inglesa, que é o cyberslang. A gente aprendeu algumas cyberslangs, tem muitas outras que a gente não falou. Vocês têm livre acesso na internet para poder pesquisar mais e se inteirar mais disso. Talvez até experimentar uma delas durante um bate-papo no WhatsApp. Talvez, ó, tô experimentando, tô aprendendo umas gírias em inglês e eu vou, como a gente diria em própria internet nossa, a gente vai lançar a braba aqui no chat e mandar uma gíria em inglês, sabe? É legal, às vezes você ensina outra pessoa e aprende no processo. Além disso, nós vimos também o canal do Gavin, né, que é esse estadunidense que traz várias tips, várias dicas de como aprender inglês, de como se comunicar. E a partir daí, nós fizemos um exercício, né, com os cyberslangs e trouxemos também os significados deles. Alguns têm alguma conexão com o português, outros não. Nós vimos que, ao contrário do português, os cyberslangs, eles são mais voltados para a representação dos sons do que para a abreviação da palavra. E é isso. É isso. See you next week, gente. Bye, bye. Bye bye, guys. Thank you so much. See you next week.